meus amigos, semana de Copa do Mundo, rolou um jogo com uma coisa muito curiosa e que por causa disso eu resolvi montar essa aula. Num jogo entre Suíça e Sérvia, dois jogadores ali fizeram um sinal meio estranho ao comemorar um gol. Eles cruzaram os polegares, abriram os dedos e fizeram uma cara de raiva para provocar a torcida sérvia. Que raio foi isso aí? Eu vi até comentarista esportivo falando que estava fazendo um sinal da paz, mas não era uma feição muito amistosa que eles estavam fazendo. Esse movimento aqui, ligado a quem eram os jogadores, faz a gente ter uma noção de que raio foi isso. Os jogadores eram de origem kosovar, onde é o Kosovo. Kosovo é uma região ali, hoje autônoma, próxima à Sérvia, e que já fez parte de um mesmo território chamado Iugoslávia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Iugoslávia. O sinal que eles fizeram é uma referência direta à águia de duas cabeças, da Albânia, país que tem a ver com a independência do Kosovo. Bom, então primeiro de tudo temos que localizar, cara, que região é essa? Onde fica essa tal da Iugoslávia? Ou melhor, ficava essa tal da Iugoslávia, E para isso, deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês que lugar é esse. Bem, essa região aí ao norte dos Balcãs, ali ao norte da Grécia, foi uma região assim bastante disputada por um bom tempo. Então, desde 1463, essa área toda ali fazia parte do Império Turco-Otomano, que agiu com mão de ferro ali no leste europeu por um bom tempo. Então ali, desde o finalzinho da Idade Média até o final do século XIX, começo do século XX, toda aquela área lá era Império Turco-Otomano. E o que vai acontecer nessa região? Vai começar a surgir um monte de movimentos nacionalistas. E esses movimentos nacionalistas gradativamente vão começar a lutar contra esse domínio turco-otomano e vão finalmente ali conseguir independência. Então, quando se livram do Império Turco-Otomano, vai surgir ali uma série de pequenos reinos bastante diversos, porque essa região aí toda ela é bastante montanhosa e bastante irregular. Então, você vai ter uma série de pequenos estados bem pequenos mesmo, principalmente quando a gente que é brasileiro olha para esse território, parece territórios muito diminutos e com uma diferença cultural também bastante grande, porque essa região montanhosa gerava ali uma série de isolamentos. Então você vai encontrar inclusive um conjunto de línguas, um conjunto de culturas, um conjunto de gastronomias, um conjunto de tradições, um conjunto de religiões, todas misturadas nesse pequeno espaço de terra, Bom, essa região aí você já deve ter ouvido falar, principalmente por causa da Primeira Guerra Mundial, O estopim da Primeira Guerra Mundial ocorre nessa região, numa cidade na Bósnia chamada Sarajevo, Então lá em Sarajevo vai aparecer um estudante sérvio que vai matar lá o arquiduque Francisco Ferdinando. Bom, essa região ali, ela vai conseguir conquistar essa autonomia do Império Turco-Otomano por uma outra relação que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial também, que é um movimento chamado de pan-eslavismo. Da mesma forma que tinha lá o pan-germanismo, que vai dar origem à Alemanha, vai surgir o pan-eslavismo, que vai buscar a autonomia desses povos eslavos, até então dominados por turcos otomanos. E quem vai ser o grande incentivador desses movimentos? O Império Russo. Sim, a gente está falando então antes ainda da Revolução Russa, Então o Império Russo vai ter ali uma grande interferência nesse espaço e que vai garantir uma determinada independência desses territórios. Bom, aquela região ali vai ter um governo próprio, uma administração própria ali e unificada,
a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então acaba a Primeira Guerra Mundial, essa série de territórios ali que estavam tentando ser dominados pelo Império Austro-Húngaro e também tinham essa influência muito forte, né, que era exercida pelo Império Russo, né? Vai se tornar um reino independente, vai ser chamado de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, né? E quem vai estar à frente desse reino vai ser uma dinastia sérvia. Deixa eu ver se eu consigo falar, né? Eram os Karađorđević, né? Então os Karađorđević vão ali governar ali desde 1918, né? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, né? Porque quando vem a Segunda Guerra Mundial, o eixo, né, o grupo dos fascistas, que também tinha um grande interesse nessa área ali, por ser uma área cheia de minério de ferro, por ser um ponto estratégico de contato entre Oriente e Ocidente, e por ter uma ocupação ali em partes germânica, mas era principalmente eslava, né, o eixo vai tentar dominar esse território e vai conseguir. Vai ocupar aquele território lá de 1941 até 1945, né? Então, durante praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, esse território aí, que era o antigo reino dos sérvios, croatas e eslovenos, né, vai ser um domínio dos fascistas, né? Nessa época aí já não se chamava mais reino dos sérvios, croatas, eslovenos, já era chamado de reino da Iugoslávia, né? Quem deu esse nome aí foi o rei Alexandre, né? Iugoslávia, né, que traduzindo assim diretamente significaria algo como os eslavos do sul, né, que se diferenciavam dos eslavos do norte, que eram os russos principalmente, né? Então assim, vê que no próprio nome tem sempre uma busca de autonomia, de apesar de até aceitar o apoio russo, né, nesses conflitos diversos, marcava essa diferença de, olha, nós não somos russos, né? Nós não queremos fazer parte do Império Russo, nós não queremos fazer parte, inclusive, da União Soviética. Isso vai aparecer aí após a construção da União Soviética. Então, nós não queremos fazer parte disso, né? Nós somos um grupo completamente autônomo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, vai estar ali, né, o domínio do eixo. E como resistência a esse domínio do eixo, vão aparecer ali determinados grupos de novo, né? Grupos nacionalistas. Só que agora, né, vamos falar de um grupo nacionalista num grau diferente, né? Porque esses grupos que vão lutar contra o domínio fascista não vão ser mais aquele modelo de nacionalismo que existia antes, né, do período da Primeira Guerra Mundial, né? Aqueles grupos lá que, inclusive, vão participar do assassinato do Francisco Ferdinando, né? Quem vão ser esses grupos de resistência ao eixo vão ser chamados de partisans, né? O que eram os partisans? Os partisans eram grupos guerrilheiros socialistas, né? E, curiosamente, eram grupos guerrilheiros socialistas que não se alinhavam diretamente com o Exército Vermelho Russo, né? De novo, essa rixa, olha, nós não fazemos parte disso, nós somos autônomos. Apesar de ter um ideário socialista contra esses fascistas que estão aqui, né, nós não somos russos, né? E o principal líder dessa revolta desses nacionalistas sérvios contra esses nacionalistas iugoslavos contra o eixo vai ser um líder guerrilheiro chamado Josip Broz Tito, né? Chamado posteriormente de General Tito, né? E o Tito, né, ele era essa liderança, como eu disse, de caráter socialista, mas não alinhado com a União Soviética, e que vai garantir a expulsão dos fascistas desse território. Inclusive, né, não vai ter grande apoio ali do Exército Vermelho dentro desse território, né, porque como o Tito tinha essa resistência à União Soviética, né, então ou tá do nosso lado ou tá contra a gente, então se vira aí com seus problemas, né? Posteriormente a gente anexa a União Soviética, mas Tito, né, e os partisans vão conseguir vencer o domínio fascista e vão estabelecer um novo regime que vai ser chamado de República Socialista Federativa da Iugoslávia. Vamos então com umas curiosidades bem interessantes aí dessa República Socialista Federativa da Iugoslávia, né? Ela era composta por 6 países.
Você vai ouvir 8 nomes aqui, mas tem países que estavam aglutinados ali para compor. Então, vamos numerando para a gente conseguir entender quais eram esses 6 países. Né? O maior território, a Sérvia, né? Aí vinha Croácia, aí Eslovênia, Montenegro, começa os nomes casados, Bósnia e Herzegovina e Montenegro e Macedônia. Então, 6 territórios. Fábio, mas e o Kosovo? Aí, calma, Emílio, calma que vamos chegar. O Kosovo até então era um território sérvio, tá? Mas vamos devagar, tá? Tinham essas 6 repúblicas que compunham a República Socialista Federativa da Iugoslávia, né? O Tito, né, preocupado com a administração de um território tão diverso, né, com uma cultura tão fragmentada, num espaço tão pequeno, estabeleceu um sistema bastante curioso, né? Um tipo de sistema rotativo, né? Onde cada uma das 6 repúblicas indicaria ali um presidente que se revezaria no poder, né? Teria uma alternância de poder a partir de cada uma dessas 6 repúblicas, né? Para garantir que todas as repúblicas ali estivessem alinhadas, né, num mesmo pensamento. Outra coisa era o que? Acabou a Segunda Guerra Mundial, o que a gente estava vendo? Estava vendo a Guerra Fria. Então, ou você estava do lado da União Soviética, ou você estava do lado dos Estados Unidos, né? Ou você era socialista, alinhado com a União Soviética, ou você era capitalista, alinhado com os Estados Unidos. E Tito? Bom, o Tito era socialista, né? Então a Iugoslávia ia se alinhar com a União Soviética, certo? Errado. Não, né? Inclusive o Tito, ele vai liderar ali um movimento dos países não alinhados, né? De países que não estavam nem do lado da União Soviética, nem do lado dos Estados Unidos, né? Então, apesar de socialista, né, a Iugoslávia de Tito acreditava que era necessário manter uma separação da União Soviética, né? Então, mesmo tendo um alinhamento político, mesmo tendo um pensamento político-econômico, né, de certa forma alinhado lá com a União Soviética, não apoiamos a União Soviética, não apoiamos qualquer ação que a União Soviética faça durante a Guerra Fria, né? Bom, na hora que você começa a olhar assim, cara, olha, né, tem um sistema rotativo, né, chamado de titoísmo, né, das 6 repúblicas, né, todo mundo participa constantemente, manteve um afastamento desse regime da União Soviética, né, que era bastante autoritário. Nossa, parece que esse regime do Tito parece ser um troço legal, parece ser um troço bem libertário. Mais ou menos, né? Não era uma grande maravilha viver sob o regime do Tito, né? Tanto que tinha uma anedota local que, na hora que eu descobri, eu achei bastante curioso, né? Que eu queria mostrar para vocês, né, o quanto acabo explicando o que era esse regime do Tito. Dizia o seguinte: o que era a Iugoslávia? 6 repúblicas, 5 etnias, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos, 1 partido. Então, pô, um partido, sistema unipartidário, só tem um grupo no poder, então não era assim tão libertário, tinha um quesinho de ditadura ali durante o governo do Tito, né? Então, como você tinha lá um único grupo que administrava tudo, né, as 6 repúblicas, então essa diversidade toda na administração dava uma desaparecida aí, né? E bom, durante toda a Guerra Fria existiu essa República Socialista da Iugoslávia, né, que viveu ali relativamente estável, né, se mantendo, né, nessa autonomia dos 2 lados ali. Mas quando acaba a Guerra Fria, né, quando vem lá o fim da União Soviética, todos os países socialistas vão de alguma forma sofrer algum abalo, né? E vai começar a vir a desestruturação da Iugoslávia. Aliás, alguns historiadores dizem que as guerras de desestruturação da Iugoslávia vão ser o ponto final do século XX, né? Esse século XX que começa ali com a Primeira Guerra Mundial, né? Na hora que vem a desestruturação da Iugoslávia é quando bate o martelo e realmente acabou o século XX, tá? E o que vai sobrar ali na Iugoslávia? Bom, então, em junho de 1991, começam a surgir os primeiros grupos que se destacam da Iugoslávia, que vai ser quem? A Eslovênia e a Croácia, que vão proclamar a independência sem grande resistência da Iugoslávia. Não vai ter força suficiente.
esses dois estados já tinham uma estabilidade econômica, já tinham uma certa autonomia, então, olha, não fazendo parte da Iugoslávia, caíram fora. Em outubro do mesmo ano, a situação ficou um pouco mais complicada, porque aí vem o caso da Bósnia, né? A Bósnia resolveu declarar a independência, só que a independência da Bósnia não foi lá muito bem aceita, não, né? A Iugoslávia vai estabelecer uma resistência à independência da Bósnia, vai surgir um conflito, vai ter uma guerra assim, bastante sangrenta, uma série de mortes ali, e assim precisou de uma intervenção vinda da ONU, né, para poder impedir que tivesse um massacre dos bósnios e dos herzegovínios nesse conflito. A coisa vai piorar ainda lá em 1998, né? Quando o Kosovo vai buscar a independência, e o caso aí dos jogadores de origem kosovari que jogam na Suíça e que vão se manifestar dessa forma. Porque nesse momento quem estava governando a Iugoslávia era o Slobodan Milošević, né, que era um cara assim bastante autoritário, né, e que não vai admitir a independência do Kosovo, né, e essa postura aí vai levar inclusive o Slobodan Milošević, após a independência do Kosovo, a ser julgado por crimes de guerra, né, por estabelecer um massacre, né, de um genocídio gigantesco dentro daquele território, né? Aí a gente consegue entender ali qual que foi a postura desses jogadores, porque antes da ONU apoiar a independência dos kosovares, o primeiro país, né, a incentivar isso e aceitar a independência kosovar foi quem? Foi a Albânia. A Albânia, cujo brasão é a águia de duas cabeças, né? Daí essa provocação dos jogadores em referência aos sérvios, né? Porque tudo que sobrou da antiga Iugoslávia após esse conjunto de independências ali vai ser que um território que era a antiga Sérvia e Montenegro, né? Por um bom tempo chamada de Sérvia e Montenegro, né? Então esse território ali ao norte da Grécia, ao sul da Rússia, a oeste da Áustria, né, a leste da Turquia, cercado por uma série de territórios ali, todos com um certo olhar desejoso sobre esse território, vai ser uma zona de conflito gigantesco e que vai marcar o século XX. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prancheta do Setone. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo? Você deveria estar estudando.